Boa noite. Estamos iniciando mais um programa Mesa do Advogado. Nossa convidada especial desta noite é a doutora Carla Alexandra Verardi Mesquita. A doutora Carla Alexandra, ela é advogada, ouvidora da OAB Subseção de Diadema, pós-graduada em Direito Imobiliário, especialista em Direito de Família, Mediação e Conciliação. E também tem uma extensão em Direito Penal. O tema a ser abordado nesta noite será Direito Imobiliário, especificamente os contratos. Doutora Carla Alexandra, muito obrigado, uma honra recebê-la aqui em nosso programa. É muito bom nós tratarmos desse tema para que o nosso telespectador tenha cada vez mais conhecimento de como elaborar corretamente um contrato e como se portar, né, dentro desse mundo ou deste mercado do direito imobiliário. Ok. Boa noite e obrigado pelo convite. Doutora Carla, dentro do ramo do direito imobiliário, é óbvio que ele é muito amplo, né? Sim. Mas hoje nós vamos tratar especificamente, ou mais específico, de contratos. Diga para nós e para o nosso telespectador quais são os contratos mais utilizados dentro do direito imobiliário. Olha, a gente pode especificar dois, são os mais usados, que é o contrato de compra e venda e o contrato de locação. O contrato de compra e venda, eu diria que ele tem 5 requisitos básicos, caso você faça entre as partes e não com o banco, que você tem que se preocupar, que é fazer a descrição, né, das partes de forma assim, muito específica, a qualificação realmente completa, sem faltar nenhum dado, o detalhamento do que está sendo vendido, prazo, preço, isso não pode faltar, e a cláusula anti-risco também, que pode conter, em caso de inadimplemento, uma multa ou uma rescisão contratual. Aí fica a critério das partes. Lembrando que a eleição do foro também é muito importante. Uma dica, se você me perguntar assim, uma dica importante num contrato de compra e venda é a especificação do que está sendo vendido com a metragem. Por quê? Porque a quadra fiscal, ela não se confunde com a do loteamento. Então, nós temos contratos que diferem o que está na matrícula. E, na verdade, você é proprietário, vende uma parte e a pessoa que compra pode entrar com uso capião, por exemplo, de uma área maior, alegando que aquilo não está especificado na matrícula. Então, sempre que a pessoa entra em contato comigo perguntando sobre contrato de compra e venda, eu falo que é muito importante especificar a metragem que está sendo vendida. O ideal, então, seria que o comprador fez lá a sua qualificação, né? Qualificação, para que todos possam saber, é colocar o nome das partes no contrato. Nome, quem é o comprador, quem é o vendedor. Isso, número de documentos, estado civil, a profissão. Por isso que é tão importante, né? Porque o estado civil, ele vai gerar consequências no direito de família. Entendeu? Então é de fundamental importância. Sim, lá no comecinho é muito importante. E me diga uma coisa, é importante quando o comprador ele vai fazer a aquisição de qualquer imóvel, ele ter algum documento oficial para que sejam inseridas essas informações no contrato, talvez a matrícula do imóvel, isso é importante? Sim. O primeiro documento quando você vai comprar um imóvel é se resguardar de que aquela pessoa que está te vendendo o imóvel é efetivamente proprietário, né? Então, assim, por exemplo, ele tem a matrícula e um contrato de compra e venda. Então, você sabe que está faltando um registro. Sim. E aquele registro pode acarretar, né, não só um custo, como eventuais consequências. Então, é importante a matrícula e as certidões negativas de quem está vendendo. Isso é importante. Olha só que interessante. Nosso telespectador ele precisa ter esse conhecimento, né? Quando a doutora falou de objeto
né, a descrição do imóvel em que ela está comprando, em que o comprador está fazendo a sua aquisição, é importante eu transcrever da matrícula, Sim, sim. né, igual a matrícula. Exatamente. Porque se você colocar só o endereço do imóvel, o que 99% dos contratos contém, somente o endereço do imóvel, você tem uma descrição no IPTU, que a gente chama de quadro fiscal, de loteamento, e tem o que consta na matrícula. Então, se houve alguma alteração, se unificaram lotes, isso consta da matrícula. Porém, o loteamento da quadra fiscal, ele continua o mesmo. Por isso que é tão importante a metragem exatamente descrito o que está na matrícula. E se o comprador, aquele que está adquirindo, ele não se atenta lá para a matrícula do imóvel e não percebe que quem está qualificado no contrato de compra e venda não é o mesmo que está que tem a titularidade, o domínio lá na matrícula. O que acontece nesses casos? Então, aí ele tem que se preocupar, né, com a sequência. Comprou de quem não era proprietário. Então, ele tem que verificar se essa pessoa tem ou não um contrato de compra e venda com aquela pessoa que consta na matrícula, né? Então, tem que se resguardar, né? Tem que haver o liame ali, Tem né? que haver o liame, tem que ter, de preferência, é custoso, mas às vezes pode ser barato. Contrate alguém, contrate um advogado para verificar o contrato, verificar se aquele negócio é viável, né? Se ele realmente está comprando aquilo que está sendo vendido e do proprietário, do titular do direito. A doutora também mencionou que é importante pegar as certidões, e aí fica uma dúvida na cabeça do telespectador: o que é certidão? Então, a certidão do imóvel não só a certidão de matrícula, que chama, mas as certidões negativas da pessoa física que está no contrato. Então, se ele tem, por exemplo, ações trabalhistas contra ele, vai constar, entendeu? Então, se ele deve uma ação trabalhista, aquele imóvel que você está comprando pode estar penhorado e você nem sabe. E aí E não pode foi até registrado. Exatamente, você pode perder. Então, a ação trabalhista, ela não decorre de várias execuções. Uma única execução, você pode perder o seu imóvel. E aí compra, na verdade o juiz pode declarar fraude, né? Uma Isso, venda fraudulenta, exatamente. e ele paga e perde aquilo que comprou. Por isso é importante contratar um profissional de Para preferência avaliar. para fazer uma avaliação, Isso. mas as certidões, todas elas são importantes, Sim. né? Seja na pessoa. Trabalhista, federal, justiça estadual, porque pode ser que ele tenha uma execução, uma ação de despejo, né? Sim. Ação de despejo. Ele pode ter dado aquele imóvel em garantia, por exemplo, que ele não é considerado impenhorável, e você não sabe, e aquilo vai estar constando nas certidões que você pega para se resguardar, que aquele imóvel está livre e desembaraçado de qualquer ônus. E tem uma situação que é muito comum, e eu vou perguntar para a doutora, que é especialista na área do direito imobiliário, qual é a saída e qual o caminho nós podemos tomar. O comprador, aquele que adquiriu o imóvel, fez um contrato de compra e venda, sabe os contratos chamados contratos de gaveta? Certo. E depois ele não consegue mais localizar o proprietário, o titular do domínio que estaria na matrícula para fazer a escritura, para transferir. O que o nosso telespectador ele pode fazer quando se deparar com uma situação desta? Olha, nós temos uma saída jurídica chamada de adjudicação compulsória. É quando você não registra esse contrato e os titulares do domínio, os proprietários que constam da matrícula, ou falecem ou desaparecem e você não consegue realmente nenhum contato. Então, tem uma medida jurídica de adjudicação compulsória. Você tem um título, né, que vale como uma escritura, e você não tem o proprietário para assinar aquela escritura. O juiz ele vai suprir esta falta através da adjudicação. Então, você entra com a ação,
o juiz vai transferir o domínio e vai autorizar você a registrar na matrícula. Mas o juiz vai exigir todos os documentos necessários, todas as certidões negativas, para verificar se realmente não se trata de fraude. Ótimo, isso é importante. Agora, e se eu estou há mais de 5 anos no imóvel, não tenho mais esses documentos com clareza de que eu adquiri, às vezes a compra foi aquela compra realizada de forma verbal, como diz no passado, né, meus avós, no fio do bigode. Como é que eu vou regularizar esse imóvel? É possível regularizar esse imóvel? É possível regularizar através da ação de usucapião, né? O usucapião hoje não é tão extensa, temporal, como assim, mas demora anos. Não, hoje em dia a gente pode fazer extrajudicialmente no cartório de notas. Então, por exemplo, se você consegue uma pessoa que tire a planta, faz a topografia, faz toda a documentação necessária aqui, que não é tão simples, né? A documentação para entrar com uma ação a usucapião. A partir do momento que você protocola lá no cartório, eles demoram cerca de 6 a 8 meses para fazer, mas não que esse trabalho seja do cartório, é pela falta de funcionário, de cartório, demora do cartório mesmo, né? Que a média é que a gente conclui um usucapião 8 meses. Então, se o nosso telespectador comprou um imóvel, ou ele tem a escritura outorgada pelo vendedor, que está na matrícula. Sim, aí falta o registro. Tem que levar registro, tem que levar faz registro. a escritura e leva registro. Isso. A escritura por si só, ele é um documento que te assegura a compra, mas é a certidão de matrícula do imóvel, é o registro que te dá a propriedade efetiva. Ou se ele não tiver condição de reunir esses elementos para levar a escritura a registro, ele teria que buscar uma adjudicação compulsória ou mesmo uma ação de usucapião, preenchendo ali todos os requisitos. Porque ele não tem o justo título, que é o contrato de compra e venda. Então, na ausência do justo título da aquisição, entra com a usucapião. E o importante é nós destacarmos que a diferença entre a adjudicação compulsória e o usucapião é o título. É o título. E a posse. É a posse. E a posse. E a posse violenta? É possível o usucapião pela posse violenta? O que seria uma posse violenta? Eu expulsei, como acontece às vezes nas comunidades, sim, né? Sim. Eu expulsei a pessoa de dentro da casa. É possível eu depois requerer um usucapião em razão dessa posse violenta? Então, não é tão simples, né? Até porque estas ações, elas exigem a declaração de todos os confrontantes, né, que confirmem que você está na posse do imóvel de forma mansa e pacífica durante aqueles anos que você alegou. Então, elas vão fazer uma declaração com firma reconhecida. Então, assim, e são todos, não adianta você conseguir um coleguinha, né, são todos os confrontantes. Direita, esquerda, fundos e frente. Muito bom. E dentro desse mundo do contrato de compra e venda, em que eu posso buscar ali o domínio daquele imóvel, o usucapião especificamente de bens públicos. Eu fui lá e comprei um terreno que era da prefeitura. É comum acontecer, né? E tem contrato, inclusive, de compra e venda no terreno da prefeitura, né? Exatamente. Na verdade, esses contratos a gente chama de cessão de direitos. Você não vai conseguir transferir o domínio, tá? Mas a prefeitura, ela vai ceder a ocupação para você de forma vitalícia. Mas eu nunca vou ter o domínio não, dela, né? O domínio seria ter o terreno no meu nome. Isso, usar, gozar, dispor e usufruir, que são os elementos da propriedade. Se você destacar um desses elementos, aí você não tem o direito. Maravilha. Importante nós deixarmos claro esses pontos, né? São pontos que muitos de nós temos dúvidas. Puxa, como que eu elaboro um contrato? E agora? Elaborei um contrato, não encontro a pessoa. A doutora falou para nós
de uma cláusula anti-risco. E fica uma dúvida, o que seria essa cláusula anti-risco? São as cláusulas que vão formalizar caso haja inadimplemento, por exemplo, ou quebra de alguma cláusula contratual. Então, fica da forma que melhor se adequar às partes. Olha, depende muito também do valor. Se você não pagar, vai ter uma multa. Isso é uma cláusula anti-risco. Se você não pagar, a gente vai rescindir o contrato. Então, cláusula anti-risco é você assegurar a compra e venda. É como se fossem cláusulas penais. Isso. Né? São cláusulas penais. Isso. Muito bom, doutora Carla. Acho que conseguimos ter uma clareza com relação à elaboração e o que precisa, né, existir na realização de um contrato de compra e venda. Então agora nós vamos fazer uma pausa e vamos chamar os nossos intervalos comerciais e daqui a alguns minutinhos já voltamos. Fique conosco. Estamos de volta com o nosso programa Mesa do Advogado, recebendo hoje, conversando sobre direito imobiliário, com a doutora Carla Alexandra Verardi Mesquita. E você pode nos acompanhar no Instagram, @CarlaVMesquita, o Instagram da doutora Carla, e no meu Instagram, @RenatoFigueiredo_. Doutora Carla, no bloco anterior nós falamos de contrato de compra e venda. Agora, neste bloco, vamos explorar o contrato de locação, que também é um contrato de bastante utilização da população. Sim, sim. Qual é a diferença básica do contrato de compra e venda e do contrato de locação frente àqueles requisitos que a doutora colocou para nós? Bom, são contratos totalmente diferentes, tá? Então, a propriedade nos dá os elementos, né? Que é usar, gozar, dispor e usufruir. Então, quando eu não quero vender, transferir a titularidade através do contrato de compra e venda, eu posso fazer um contrato de locação, que nada mais que colher os frutos da minha propriedade. Tá? Então, assim, eu transfiro, ou através do contrato de compra e venda, eu transfiro a propriedade para outrem, ou através da locação, eu continuo com a propriedade, transfiro apenas a posse, ou seja, eu destaco um daqueles elementos da minha propriedade e transfiro a posse, apenas a posse, ao locatário, através de um contrato de locação. E esse contrato de locação, ele faz regra entre as partes de pagamento mensal, com valor Sim, faz ajustado. entre as partes. Eu preciso registrar esse contrato? O de compra e venda eu preciso registrar e fazer escritura, depois fazer... Sim, porque você transferiu. Isso. Aí Agora, você e o precisa... de locação? Não, o de locação, ele é um contrato que ele faz lei entre as partes, mas não necessariamente precisa ser registrado. Em alguns casos, por exemplo, a gente registra a caução, registra a garantia. Então, assim, não necessariamente. Eu diria que 99% dos contratos de locação não são registrados. Tem uma pergunta que muitas pessoas eles fazem a nós, o contrato de locação, a assinatura do locador e locatário, é necessário o reconhecimento de firma? Ou é importante ou é necessário esse reconhecimento de firma? Olha, eu diria que é extremamente necessário. Por quê? Porque você pode alegar que não foi você que assinou, né? Então, não só do locador e locatário, como também das testemunhas, porque se você vai registrar um contrato um compromisso, por exemplo, de compra e venda, o cartório de registro de imóveis, ele exige, inclusive, que as testemunhas tenham as firmas reconhecidas.
Que interessante. Agora, não pagou os aluguéis. Ação de despejo. Ação de despejo. E quais são os modelos de despejo que nós temos? Nós temos o rito especial, que é a ação de despejo por falta de pagamento, Sim. e o despejo que a gente chama de rito comum, que é aquele que você infringiu alguma cláusula do contrato. Por exemplo, você não pode utilizar o seu imóvel para eventos. E aí você começa a fazer festas, né? E isso a título oneroso. Então, você infringiu uma das cláusulas do contrato. Aí, pelo rito comum, eu posso pedir a sua desocupação através da ação de despejo. E pelo não pagamento... Rito especial, ação de despejo por falta de pagamento. Vamos admitir que nós tenhamos ali uma ação ajuizada de despejo e aí, por algum motivo, aquele locatário conseguiu dinheiro para pagar o aluguel que ele devia. É possível? É possível. Isso nós chamamos de purgação da mora, tá? O contrato de locação, ele não tem prazo mínimo, né, do atraso para eu ingressar. Então, assim, a lei me autoriza a entrar com ação de despejo a qualquer tempo, eu não tenho prazo mínimo. E o locatário, ele vai ser intimado a purgar a mora, ou seja, pagar o que ele deve para ter a continuidade do contrato em 15 dias úteis. Então, do recebimento da quitação da citação, ele tem 15 dias úteis para conseguir o dinheiro, pagar. Então, ele vai pagar em juízo, correção monetária, juros, a multa contratual, né, a multa que o contrato prevê para o caso de atraso e os honorários de advogado. E fez o pagamento, o contrato segue? Segue normalmente, extingue a ação. Ele tem número de quantidade de vezes que ele pode se valer desse mecanismo? Enquanto o contrato estiver dentro do prazo, ele pode pagar em juízo quantas vezes ele quiser. É que assim, o custo é muito alto, né? Porque ele vai pagar os honorários. Ele vai pagar todas Sim, as as despesas, custas ele... processuais, tudo certinho. E além do despejo por falta de pagamento, é muito comum a pessoa, tanto o proprietário de imóvel, falar, olha, eu não quero, o contrato vence daqui a um ano, mas eu não quero mais aquela pessoa no meu imóvel. Existe a possibilidade de ele romper esse contrato e pedir, ajuizar uma ação de despejo com este argumento? Eu não quero mais aquele locatário. Então, com este argumento não, porque você tem um prazo, tá? Então, você entregou a posse, né? Então, você tem um prazo para cumprir. Então, quando o locatário, ele dá alguns problemas, não de inadimplemento, mas tantos outros, muitos locadores, né, chegam pra gente e perguntam, olha, eu não quero, eu quero rescindir. Nós temos a multa que, em caso de rescisão antecipada, o locador também tenha que pagar para o locatário, entendeu? Então, por exemplo, pode ter a previsão de uma multa de 3 aluguéis, por exemplo. Olha, caso você rescinda antes do prazo, você tem que pagar. Se ele não tem um motivo plausível para essa saída, ele pode pagar a multa e tirar o inquilino antes do prazo. Isso também serve para a parte Mas do locatário também, né? Isso, a primeira resposta é não, tem que cumprir o prazo contratual. E aí tem uma pergunta que os nossos telespectadores sempre fazem, e é bem importante. Venceu o contrato, o contrato é de 36 meses. Certo. Nós estamos no 37º, 38º, 40º, e agora? Então, os contratos normalmente, eles seguem, né, por prazo indeterminado depois do seu vencimento. Não necessariamente precisa formalizar aquela... É automático. Isso, é automático. Segue por prazo indeterminado. A única coisa que a lei exige, por exemplo, para imóvel residencial,
é que tenha um contrato mínimo de 30 meses para, por exemplo, o locador pedir o imóvel de volta através da denúncia vazia. Ou seja, não tem nenhum motivo para rescindir esse contrato, mas agora está ocorrendo por prazo indeterminado. Aí, num determinado momento, o locador fala, agora eu quero o meu imóvel. Ele pode pedir, comunicar com uma antecedência mínima de 30 dias que ele quer a retomada, mas ele não precisa justificar por que ele quer. E essa que é a modelo, a chamada denúncia vazia. Exatamente, essa é exatamente a diferença da ação de despejo para a denúncia vazia. Passado 30 meses, fica por prazo indeterminado. O prazo indeterminado me dá o direito à denúncia vazia. E aí eu não preciso alegar nenhum motivo. Nenhum motivo. Simplesmente eu quero o imóvel. Só notificar com 30 dias de antecedência, que é uma concessão mínima, né, para o locatário poder. E notificou e o locatário disse o seguinte: estou aqui há 10 anos, não vou sair. Não vou sair. Aí você... Acontece, não acontece esse tipo de situação? Sim. Ou não? Sim, é muito comum, né? Então, assim, nós temos a denúncia vazia, que você entra com a ação e aí o juiz vai avaliar. Se o seu contrato estiver por prazo indeterminado, você vai ter que sair do imóvel, quer você queira, quer não, tá? Agora, se você ocupou o imóvel há mais de 5 anos, 6 meses antes de terminar o seu contrato, você pode ingressar com uma ação chamada renovatória. E aí você fala para o juiz o seguinte: olha, eu tenho esse ponto, por exemplo, esse ponto comercial, eu investi muito e eu não quero sair. E eu ouvi rumores de que o locador quer a retomada deste imóvel. Até porque, por exemplo, há 5 anos você alugou por um valor. Depois de 5 anos esse valor é outro. Aí tem um liame, aí tem que conversar entre as partes, mas dá direito à ação renovatória a partir dos 5 anos. Mas tem que ser ininterrupto o contrato. Ininterrupto, direto. Isso, é um contrato ininterrupto, você não pode somar os prazos. Ok. Então, se eu tenho, durante os 60 meses, 2 contratos de 30, eu não tenho 5 anos, eu não cabe a renovatória. Então, a lei exige que que seja um contrato por prazo ininterrupto, aquele contrato com a previsão legal dos 5 anos. E é por isso que os contratos comerciais exigem, os locatários exigem tanto que seja de 5 anos. Muito bom, muito bom. E me diga uma coisa, doutora, é importante, quando nós falamos de contrato de locação, colocar neste contrato algum modelo de garantia? E se positivo, quais são as garantias que normalmente se utilizam nos contratos de locação? Então, normalmente se utiliza a caução, que é um pagamento de 3 aluguéis ou 2. Então, você cauciona. Existe fiador, uma pessoa que tem uma propriedade, pega e oferece aquela propriedade como garantia. E existe o seguro-fiança, que as seguradoras fazem, Porto Seguro, né? As seguradoras mais conhecidas fazem o seguro-fiança. E nesse caso dessas cauções, não pagou o aluguel... Aí usa a caução. Usa a caução. Se for depósito, é só pegar o dinheiro. Como é que funciona isso? É só... Então, vamos lá. Utilizar a garantia não é muito comum, né? Por quê? Porque aí você fica sem a garantia. Faz primeiro o despejo, né? Entra com o despejo por falta de pagamento e aí você apresenta para o juiz a sua garantia. E aí você abate, por exemplo, da dívida, no caso de multa, você abate a caução que ele deixou em dinheiro, ou se é a garantia de fiança. Aí você já inclui na sua ação o fiador e já indica o imóvel para penhora.
Muito bom. E o fiador, no caso de fiador, se não paga aquele que ele Perde o imóvel. perde o imóvel. Perde O fiador o tem que imóvel. pagar, senão ele vai perder o imóvel próprio. Exatamente, E senão não ele tem perde nenhum o imóvel. argumento que possa protegê-lo. Não, porque o imóvel dado em garantia do fiador, ele perde pela lei 8.009 de 91. Muito bom. E e há algum meio de o locatário, para evitar essa situação, entregar o imóvel? O meio é só pagar, né? Purgar a mora. Purgar a mora. Purgar a mora é o A única pagamento da forma de dívida integral. evitar isso é purgando a mora, é pagando o que se deve. Um ponto importante para nós fecharmos aqui o nosso bloco: vistoria do imóvel, seja no início da locação, seja no final da locação. É importante? Existe? Importantíssimo. É um eu diria, um dos pontos mais importantes da locação é a vistoria, tanto para o locador quanto para o locatário. Por quê? Porque você vai fotografar, por exemplo, fazer a vistoria e fotografar o imóvel como ele foi entregue. E depois a vistoria de saída é o imóvel como ele foi entregue. Normalmente tem a cláusula de você deve devolver o imóvel da mesma forma como está sendo recebido. Entendeu? E aonde você vai ter isso? Na vistoria. Se você não tem a vistoria, você entrega como você quiser. Então você, telespectador que está procurando fazer a locação de um imóvel, atente-se à vistoria, né? Isso. Exige a vistoria do locador, Exige ou a você também vistoria. tire as fotos para que você possa se assegurar de que quando entregar esse imóvel ele não vai te cobrar, porque ele pode cobrar, né? Se não tiver uma Sim. pintura, ele pode cobrar do próprio locatário essa pintura, Exatamente. mesmo depois de entregue o imóvel. Mesmo depois de entregue. Só fazendo uma ressalva. Voltando ao fiador, a lei é 8.009 de 90. Então, tem uma lei que fala que se você deu o seu imóvel em garantia, você pode perder em caso de locação, em caso de fiança. Muito bom. Tá bom? Nós agradecemos a doutora Carla Alexandra Verardi Mesquita, que trouxe a nós esses esclarecimentos fantásticos. E você, meu amigo, que está nos assistindo, muito obrigado pela tua presença. Doutora Carla, muito obrigado por estar aqui conosco, compartilhando estes importantes conhecimentos para que possa o nosso telespectador se acautelar na realização dos contratos. Obrigada. Encerramos então mais um programa Mesa do Advogado e aguardamos você na próxima segunda-feira. Muito obrigado, boa noite.